Olá, amantes de gatos! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Com o Dia dos Pais se aproximando, nada melhor do que mergulhar em um tema curioso e inesperado: os pais do mundo felino. Afinal, o que será que os gatos machos têm a dizer sobre paternidade? A verdade é que, ao contrário de algumas espécies que surpreendem com seus cuidados paternos, os gatos machos não são exatamente conhecidos como os melhores pais do reino animal, e os motivos vão te deixar de queixo caído. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre comportamento felino, já se inscreve no canal. Assim você não perde nada do que vem por aí. Inclusive, se ainda não viu, recentemente publicamos um vídeo repleto de curiosidades sobre as mães gatas, e está imperdível. Agora, bora mergulhar em 10 fatos chocantes sobre os pais gatos. Gatinhos da mesma ninhada podem ter pais diferentes. Isso mesmo. Pode parecer coisa de novela, mas é real. Filhotes nascidos na mesma ninhada podem ter pais diferentes por causa de um fenômeno chamado superfecundação. Funciona assim: durante o cio, que acontece a cada 2 ou 3 semanas nas fêmeas não castradas e pode durar de 1 a 10 dias, a gata pode acasalar com vários machos. Cada um desses acasalamentos pode fertilizar um óvulo diferente, resultando em filhotes com pais distintos dentro da mesma gestação. Em outras palavras, cada filhote pode ter um pai diferente. Isso explica por que, às vezes, os filhotes parecem não ter nada em comum visualmente. Eles podem ter pelagens, tamanhos e até comportamentos bem diferentes. E isso vai além da genética da mãe. Na prática, são meio-irmãos, mesmo tendo nascido ao mesmo tempo. A natureza definitivamente não brinca em serviço, né? 2. Gatos machos não têm fama de serem bons pais. Enquanto há animais como o pinguim imperador e o cavalo marinho, que são super dedicados aos filhotes, os gatos machos digamos que preferem viver no modo liberdade total. Principalmente entre gatos ferais, aqueles que vivem soltos, sem contato direto com humanos, é muito comum que o pai simplesmente suma da equação após o acasalamento. A maior parte, se não toda, a responsabilidade recai sobre a mãe, que cuida dos filhotes, ensina a caçar, a se limpar e a se defender. Enquanto as mães gatas merecem todos os aplausos por serem protetoras, carinhosas e incansáveis, os pais gatos raramente recebem esse crédito. Em vez de ganharem um troféu de pai do ano, muitos sequer assistem ao nascimento dos próprios filhos. Curiosamente, se olharmos para os parentes selvagens dos gatos domésticos, como os leões, vemos um comportamento diferente. Os leões vivem em grupos familiares chamados alcateias ou prides, onde o macho permanece presente e protege seu território e sua família. Claro que as leoas ainda fazem quase todo o trabalho: caçam, amamentam, cuidam dos filhotes, mas ao menos o pai-leão está por perto, o que é mais do que muitos gatos domésticos podem dizer. 3. Gatos da raça siamês podem ser uma exceção. Nem todos os gatos pais são ausentes. Segundo relatos de tutores, os gatos siameses são conhecidos por serem surpreendentemente participativos com seus filhotes. Embora isso ainda não tenha sido comprovado cientificamente, muitas pessoas afirmam que os machos siameses costumam gromar, lamber e limpar os filhotes, brincar com eles e até demonstrar comportamentos protetores e afetuosos, algo incomum no mundo felino masculino. Essa tendência talvez esteja ligada ao temperamento da raça, que é considerada uma das mais carinhosas, comunicativas e sociáveis entre os gatos domésticos. Eles costumam criar vínculos fortes com humanos, e ao que tudo indica, também com outros gatos da família. Mesmo sendo baseado em evidências anedóticas, esse comportamento chama a atenção e reforça como as personalidades dos gatos podem variar bastante de acordo com a raça, e até com a criação. 4. Gatos machos podem gerar uma quantidade absurda de filhotes. Mesmo com toda essa ausência no papel de pai, isso não impede os gatos machos de se reproduzirem muito. Enquanto a fêmea entra no cio em ciclos específicos, os machos, depois que atingem a maturidade sexual, entre 6 e 12 meses, estão prontos para acasalar o tempo todo. Se tiver acesso contínuo a fêmeas no cio, um único gato pode cruzar várias vezes por semana, com diferentes parceiras. O resultado? Centenas de descendentes ao longo da vida. Para você ter ideia, uma gata pode ter até 3 ninhadas por ano, com uma média de 4 a 6 filhotes por gestação. Supondo que ela viva entre 12 e 15 anos, isso dá algo em torno de 180 filhotes ao longo da vida. E como os machos não precisam passar pela gestação nem pelos ciclos, o número de filhotes que podem gerar é praticamente limitado. É por isso que a castração é tão importante. Um único gato não castrado pode ser responsável por milhares de descendentes em poucas gerações, agravando ainda mais o problema de superpopulação felina nas ruas. 5. Gatos pais reagem de forma diferente aos miados de filhotes. Essa é curiosa.
Um estudo feito por pesquisadores da Hannover Medical School e da Universidade de Medicina Veterinária de Hannover, na Alemanha, mostrou que os gatos pais escutam e interpretam o choro dos filhotes de forma diferente das mães. Enquanto as gatas conseguem distinguir o nível de urgência no miado, como fome, medo ou dor, e reagem de forma rápida e apropriada, os machos geralmente não demonstram a mesma sensibilidade auditiva. Esse tipo de reação seletiva é resultado da evolução. Como as mães são as principais cuidadoras, desenvolveram a habilidade de identificar cada nuance no som emitido pelos filhotes. Já os machos, em geral, não precisaram desenvolver essa escuta apurada, já que historicamente não participaram ativamente da criação. Ou seja, mesmo quando presentes, os pais gatos não leem os sinais dos filhotes com a mesma precisão que as mães. Se você gostou desse mergulho na, quase inexistente, paternidade dos gatos, aguarde que no próximo trecho vamos explorar ainda mais fatos inesperados sobre esses felinos que tanto amamos, mesmo que eles não sejam os pais mais dedicados do reino animal. Continuando nosso mergulho na paternidade felina, vamos para o fato número 6, e ele é bem delicado. Gatos pais podem agir de forma agressiva com filhotes. Já sabemos que, em muitos casos, os machos são ausentes, mas existe um outro lado, ainda mais preocupante. Alguns machos podem agir de maneira agressiva ou até ameaçadora com os filhotes. Isso acontece especialmente quando o filhote não é seu. Machos não castrados tendem a ser mais territoriais e, por instinto, podem enxergar outros gatos, até mesmo filhotes, como ameaça, e como já falamos, é totalmente possível que uma ninhada tenha filhotes de pais diferentes. Isso significa que um gato pode rejeitar ou até atacar os filhotes que não compartilham sua genética. Em alguns casos, os machos podem até demonstrar agressividade com os próprios filhotes, especialmente se estiverem estressados ou em um ambiente instável. Por isso, como regra geral, é mais seguro manter os machos afastados dos filhotes até que eles completem pelo menos 8 semanas de vida. Alguns sinais de agressividade incluem rosnar, bufar, arranhar ou até tentar morder. Embora isso não seja uma regra para todos os gatos, é sempre melhor prevenir quando se trata de filhotes tão frágeis. E agora, prepare-se para um dos comportamentos mais assustadores que já foram registrados. Fato número 7. Alguns gatos machos podem matar filhotes. Infelizmente, sim, embora seja algo raro, esse tipo de comportamento já foi observado. E não é porque o gato é malvado, esse instinto vem da natureza selvagem. Antes da domesticação, os gatos viviam em ambientes onde proteger o território era uma questão de sobrevivência. Parte disso incluía eliminar potenciais ameaças. Mesmo que essas ameaças ainda fossem apenas filhotes, o pensamento instintivo é: esse filhote pode crescer e virar um rival, então é melhor agir antes. Além disso, existe outro motivo que pode parecer ainda mais trágico: confusão. Filhotes recém-nascidos se movem de forma parecida com pequenos roedores. Em situações raras, um gato pode confundir um filhote com um rato ou camundongo, especialmente se ele nunca teve contato com filhotes antes, e isso pode levá-lo a atacar por instinto de caça. Por mais triste que seja, é um lembrete de como certos comportamentos dos nossos felinos ainda estão profundamente enraizados na evolução. Portanto, mais uma vez, manter filhotes afastados de machos adultos até que tenham idade e força suficiente é sempre a escolha mais segura. Fato número 8. Gatos pais podem não reconhecer seus próprios filhotes. Isso mesmo, ao contrário das mães, que têm um vínculo imediato com os filhotes, os machos geralmente não têm esse instinto, especialmente se o gato for feral, selvagem, ou estiver vivendo na rua. É muito provável que ele nunca tenha tido contato com os próprios filhotes, e, portanto, nem os reconheça. O reconhecimento nos gatos se dá muito pelo olfato. Se o cheiro for estranho ou se ele nunca viu aquele filhote antes, é possível que o macho trate o filhote como um estranho qualquer. Agora, se o gato vive no mesmo ambiente que a fêmea e os filhotes desde o nascimento, aí sim há uma chance maior de que ele reconheça e aceite os pequenos. Ou seja, tudo depende do nível de convivência e do contexto familiar em que estão inseridos. Fato número 9. Gatos machos têm rituais de acasalamento bem curiosos. Você já ouviu aquele miado alto e meio assustador no meio da noite? Aquilo se chama caterwauling, um tipo de vocalização bem específica que os gatos machos fazem para atrair fêmeas no cio e afastar possíveis concorrentes. Esse som é comum entre machos não castrados e costuma acontecer à noite, justamente quando as chances de acasalamento são maiores. Quem já presenciou sabe o quanto esse barulho pode ser intenso, e até um pouco perturbador se você não estiver esperando. Além do som, há outro comportamento que pode parecer estranho. Durante o acasalamento, o gato macho costuma morder a nuca da fêmea. Apesar de parecer agressivo, esse comportamento é instintivo e não causa dor.
é uma forma de manter a fêmea imóvel durante o ato, garantindo que o processo seja eficiente. A natureza é cheia de surpresas, não é mesmo? E por fim, fato número 10. A personalidade do filhote pode vir do pai. Isso mesmo! Estudos mostram que a genética do pai influencia bastante o comportamento social dos filhotes, especialmente quando falamos de quão amigáveis ou receptivos eles são com humanos. Pesquisas conduzidas por especialistas em comportamento veterinário indicam que o fator genético paterno tem peso até maior que o ambiente em alguns aspectos, como tolerância ao toque e facilidade de socialização. Ou seja, se o pai for um gato sociável, carinhoso e tranquilo, é bem provável que os filhotes também puxem essas características, mesmo que ele nem participe da criação diretamente. Claro que a socialização e o ambiente também têm seu papel, mas a herança genética do pai pode fazer uma grande diferença na formação do temperamento dos gatinhos. E aí, qual desses fatos te surpreendeu mais? Sabia que os pais felinos eram tão complexos? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e se curtiu esse vídeo, deixa seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais amantes de gatos por aí. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre o incrível mundo dos felinos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!